Esse evento aqui de hoje que a gente vai realizar, uma mesa redonda com o nome Vende-se um Livro, mas como? Faz parte do Vende-se um Sarau Itinerante, que é um projeto do Coletivo Zé Ninguém, que tem como intuito aí buscar poetas de gaveta, poetas ainda não muito conhecidos do estado de Goiás. A gente está com a previsão de visitar as quatro regiões do estado e o centro. Esse evento aqui, ele é com foco na publicação de livro, né, na publicação literária para escritores novíssimos e escritores aí que estão nos primeiros passos aí dessa estrada. O projeto ele é contemplado pelo edital de letras da Lei Aldir Blanc, no concurso 13/2021, Secult Goiás, com o apoio da Secretaria de Cultura do Governo Federal. Coletivo Zé Ninguém, faz parte desse coletivo aí, eu, Wallace Neto, que estou fazendo a mediação dessa mesa hoje, Helena de Lorenza e William Trapo. E a gente tem como convidado, eu não vou fazer uma apresentação extensa, porque eu acho que os convidados vão falar melhor do que eu sobre eles, mas fazem parte dessa mesa Daniel Minchoni, Luna Vitrolira e Larissa Mundim. Eu já vou começar passando a palavra para vocês se apresentarem. Eu acho que podemos começar pela Larissa, se puder falar um pouco de você, rapidinho. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer ao Coletivo Zé Ninguém pelo convite e cumprimentar pelo projeto super bacana que está criando oportunidades de discussão que são muito produtivas. Então, eu sou Larissa Mundim, de Goiás, escritora, editora, mais recentemente livreira, uma militante do mercado editorial independente. Aqui em Goiânia, eu fundei a Negalilu Editora, que publica prioritariamente autoras e autores de Goiás e que tem uma abertura bastante grande em nosso catálogo para a publicação dos grupos diversos e subrepresentados que somos nós. Mulheres, pessoas negras, povos originários, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência e idosos. E quero contar um pouco aqui da história para vocês, à medida que a nossa conversa fosse desenvolvendo. Estou feliz de estar aqui com o Daniel e com a Luna, mediada pelo Wallace, um poeta que a gente tem o prazer de ter publicado. Agora podemos com a Luna. Salve, salve, pessoal. Estou muito feliz também de estar aqui. Eu sou Luna Vitrolira. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo de conseguir estar presente aqui com vocês e poder retomar esses encontros, né? Essas conversas todas e reencontrar as pessoas. Então, muito obrigada. Eu sou artista, multiartista pernambucana, eu sou de Recife. Comecei na poesia oral, comecei como poeta declamadora. Só depois de 10 anos eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse aqui, A Quenda, O Amor Às Vezes É Isso. E esse livro aqui me abriu muitas portas, se transformou em disco de música, se transformou em filme. E a partir disso eu comecei a expandir, né, da literatura para outras linguagens artísticas. Então eu sou poeta, sou performer, eu estou trabalhando com música também, sou do teatro, e assim a gente vai se desdobrando no mundo, fazendo mil coisas. Perfeito. Agora o nosso último aí, o Daniel. Salve, gente. Boa tarde, noite, ou seja lá o que for na hora que vocês estiverem nos assistindo. Eu, primeiro, me sinto honrado e grato pelo convite, né? Temos alguns anos de namoro entre o Zé Ninguém e Daniel Minchoni, burro, né? Nessas histórias aí de vais e vens da vida, né? Então, fico feliz que hoje a gente possa estar fazendo essa conversa junto. E também a mesma coisa, né, com Luna, que é, além de tudo, uma pessoa querida e referência para mim, e também a Larissa e a Negalilu, que da mesma forma também são referências para mim, de projetos, editoriais e tudo mais. Então, fico muito feliz de estar conversando com todos vocês. Eu sou poeta, resumidamente, eu sou poeta, e pai, isso basta. Mas, assim, eu já trabalho com edição há algum tempinho, eu acho que vale falar sobre isso, porque minha experiência com isso começou no Jovens Escribas, que foi um selo que a gente fundou no Rio Grande do Norte em 2004, e acho que
o meu primeiro livro, que é de 2006, saiu por esse selo, e nada mais foi do que uma conversa de boteco que acabou rendendo coragem para a gente se unir, e aí era isso. Então, 4 pessoas que queriam publicar seus livros, que de alguma forma iriam publicar, mas que achou que seria mais forte se a gente se juntasse e fizesse um selo. E dessa experiência a gente publicou mais de 200 livros, sei lá, 100 livros, e depois resultou no selo que eu faço hoje, que é o selo do Burro, né? Então, abriu uma porta para jovens autores que tinham muita dificuldade para publicar, né? A gente tem essa brincadeira do nome de Jovens Escribas por causa disso. Vale dizer, especialmente, que minha escola é do Zine. Acho importante dizer isso, porque eu fiz muito tempo Zine com um coletivo chamado Blasfêmia Zine do Rio Grande do Norte, que foi, inclusive, um momento onde eu me entendi como poeta, e foi um laboratório muito importante para mim também, a escola de Zine. Então, isso repercute no trabalho que eu faço até hoje. Então, o Selo do Burro foi fundado em 2012, tá? Só para dar uma situada, a gente vai completar 10 anos agora, e também foi criado para publicar autores de sarau, em geral, autores e autoras e autores que estavam na cena, que estava muito latente de sarau e de slam, especialmente na cidade de São Paulo, mas não só, e aí foi se desdobrando. Então é um selo bastante de poesia. Vou aproveitar que você está com a voz aí, Daniel, vou fazer a primeira pergunta para tu. Essa pergunta a gente recebeu no direct da Zé Ninguém, e eu achei que é boa para começar, porque ela fala do começo, né? Eu perguntei o que você queria, perguntei o que você quer saber sobre publicar livro, e alguém mandou assim: por onde eu começo? O primeiro passo para publicar um livro é muito, né? Então, o primeiro lugar que eu acho que você tem que formar o seu olhar como leitora, como leitor e como leitor, né? Você ter esse olhar de fato, assim, porque hoje em dia as pessoas querem publicar, querem fazer livro antes mesmo de serem leitores, de ter o que dizer. E eu acho importante falar desse primeiro lugar, porque é no leitor que se forma a grande escritora e escritor. Então, assim, eu recomendaria começar, de fato, se debruçando pela leitura, mas a partir do momento que eu já leio há alguns anos e que realmente agora eu tenho coisas que estão extrapolando aqui na minha cabeça, que eu comecei a escrever e que eu sei que eu tenho uma consolidação mais ou menos do meu pensamento, aí eu acho, assim, que, no meu caso, hoje eu falaria, procurem selos independentes, editoras independentes e tal, mas também pode ser procure os pares, né? Então, eu falei dessa cena do sarau porque tem a ver com estar junto mais do que qualquer coisa, né? E aí você está trocando. Então, eu considero, inclusive, o sarau como publicação. Vários poemas meus não são inéditos porque eu já publiquei na internet, no Instagram, então eu tenho até dificuldade com essa coisa dos concursos. Eu acho que até os concursos estão meio ultrapassados, porque pedem o inédito hoje, né? Hoje os concursos pedem o inédito, mas a gente vive numa geração onde se publica mais, não necessariamente publicações oficiais, mas são outras dinâmicas. Então, não sei se eu respondi, mas a partir daí tem todo o processo de editoração, criar uma cara, entender um conceito do que é um livro, ou mesmo ir eu sou adepto, inclusive, de vai aprendendo publicando. Então, também tem isso, né? Tem gente que, lógico, por exemplo, a Luna é uma pessoa que o primeiro livro dela tem uma maturidade muito grande, né? Quer dizer, eu acho que o Aquenda é o primeiro livro dela, depois ela me corrige se eu estiver errado, assim, mas ela já tinha uma trajetória e talvez tenha publicado em revistas e também publicado em zines, outras coisas, mas o primeiro livro dela é um livro bastante sólido, né, com um imaginário bem formado e tal, mas nem sempre é assim, nem sempre precisa ser assim. A maioria dos livros, muitas vezes, os primeiros livros são antologias, são recolhidos de uma história de vida e tal, que acaba fazendo com que sejam livros que depois são rechaçados, que a pessoa fala, meu primeiro livro é horrível, porque realmente um livro que tem poemas de quando você tinha 14 anos, e depois quando você tinha 25, quando você tiver 45, você não vai gostar mesmo desse livro, né? Mas ele tem um recorte da sua história e essa relevância. Mas não sei, eu não estou muito organizado hoje das ideias não, tá, gente? Vai desculpando aí. É isso aí mesmo. Eu vou até puxar um gancho que você falou do livro da Luna, e eu queria perguntar uma coisa
sobre isso, assim. Teve algum momento, assim, óbvio, você tinha toda uma trajetória de antes do Aquenda, mas teve algum momento que você falou assim, não, agora eu vou fazer meu livro, eu vou pegar isso, e como que foi esse momento, assim? Pois é, eu estava aqui ouvindo o Daniel e estava pensando justamente nesse trajeto todo, porque a minha pretensão nunca foi publicar um livro. Eu, aqui em Recife, sempre atuei como poeta declamadora, e eu comecei, de fato, a atuar como poeta, dizendo poesia na rua, nos lugares, no sertão de Pernambuco, que é um lugar onde as pessoas estão o tempo inteiro dizendo poesia. É essa forma de publicação que está ali, porque a poesia está sempre em movimento, as poesias estão sempre acontecendo mesmo, né? E as pessoas decoram, aprendem, é uma outra forma de registro, de leitura, inclusive, né, através dos ouvidos. Então, eu levei, quando eu digo no início da minha fala, na apresentação, que eu levei 10 anos para publicar meu primeiro livro, é porque realmente eu tinha muito mais atração pela ideia da poesia acontecendo através do corpo, da presença, da ação, do que dessa ideia do livro objeto que vai para uma estante e que é pouco dinâmico, né? Porque ele depende do movimento de outra pessoa para ele poder acontecer. Era a imagem que eu tinha de livro. Então, eu não tinha muita vontade de publicar. Mas me gerou uma necessidade financeira viajar para festivais e perceber que eu não tinha nada para fazer circular que me trouxesse renda de volta. Então, o que foi que eu fiz? Eu mesma fiz o meu primeiro livro cartuneira, que se chamava Passional. E aí fica uma questão para jogar aqui. O que é que legitima ser ou não ser livro, né? Ter ISBN, não ter ISBN, porque eu fiz o meu primeiro livro cartuneira. E aí eu mesma cortava o papelão, eu mesma catava. Eu dei um jeito de diagramar com a minha irmã em casa, na família, de fazer uma ilustração. E esse livro, ele circulou, me trouxe renda. E a partir do momento que eu vi que pessoas se interessaram em comprar, aí eu disse, bom, eu quero fazer uma parada mais organizada, porque eu tinha pego vários poemas, tinha juntado e tinha colocado no Cartuneira, mas é o que Daniel falou. Pensar um livro é um processo. Construir uma narrativa, fazer essa seleção, pensar na estética, não somente da imagem que está por fora do livro, mas a estética mesmo da palavra. Por quê? Porque eu venho da oralidade, e o Marcelino Freire chegou para mim e disse, Luna, tudo bem você ser uma poeta da oralidade, mas na hora que você vai fazer um livro, você precisa pensar nessas palavras assentadas no papel. Se você fala e as pessoas estão acostumadas a te ouvir, como é que você vai empregar a sua voz num papel através dessas palavras, pensando em diagramação, pensando em espaçamento, né, espacialidade, e como é que você vai construir esse ritmo também? Eu tive que estudar essas ferramentas, né, da grafia. A gente vive numa sociedade criptocêntrica, e isso também me fez, esse processo de pensar o livro me fez entender a importância política do livro. Inclusive eu, enquanto mulher preta de periferia, que começa na oralidade, que sou do Nordeste, várias questões. Então, a importância mesmo, inclusive pelo discurso que eu trago, de ter esse livro como um registro, porque o livro, registro, palavra escrita, que é poder, é uma forma de legitimar e abre portas. É muito louco isso. O lugar que o poeta da oralidade é colocado e o lugar que o poeta que tem um livro escrito é colocado são completamente diferentes. Enquanto um está aqui nos festivais participando de mesas de bate-papo com todo o embasamento reconhecido para discutir literatura, o poeta da oralidade está da porta para fora dizendo poesia somente na rua, sem ter o espaço de sentar na cadeira, porque parece que a gente que é da oralidade não tem competência para discutir literatura. E isso se dá pela forma como a sociedade entende a oralidade e o lugar social que a oralidade ocupa, porque é subalternizado, né? E a gente pode falar aqui de várias formas de apagamento, né? De epistemicídio, dos saberes orais, e como é que isso está vinculado à raça, a gênero, enfim, são muitas questões. Mas o processo de pensar o livro, a cor da capa que eu queria, que inclusive eu sou geminiana, não consegui escolher uma cor de capa. O livro tem 4 capas, porque a Márcia chegou para mim e disse assim, Luna, o amor é colorido, você não precisa escolher um projeto gráfico. Não vai alterar o valor da impressão do livro. Pode ser todas as cores. Então, ele saiu azul, laranja, verde, vermelho. Eu disse, eu quero todos. Aí eu tive que pesquisar alguma imagem que representasse o que eu estava
trazendo na narrativa do livro. E aí eu disse, caramba, e agora? Foi um grande desafio. Olhando as gravuras do Manu Maltês que eu tinha acabado de conhecer na balada literária, eu disse, caramba, ele tem uma gaiola, que é um rabisco interessante, e é uma gaiola abandonada, que está aberta, e tem mato crescendo, parece casa abandonada, sabe? Que a coisa vai crescendo, a natureza vai tomando conta, aquilo vai florescendo. Eu disse, tem tudo a ver, aí botei. E aí, na hora de pensar, a diagramação do título, isso aqui é uma loucura, parece simples, mas não é. Tem gente que lê a quem dá. Né? A quem eu vou dar? Não é sobre para quem eu vou dar. Quer dizer, é também gerou essa outra possibilidade, né? Para quem que eu vou dar e tal, mas é a Quenda, né? Mas é isso, assim, são tantas coisas, pensar título e subtítulo, foi uma loucura, assim, mas foi uma trajetória bacana de muito aprendizado, porque o livro, ele parece ser simples, mas ele é um organismo gigante. E até hoje, assim, se eu for pensar... Estou começando, na verdade, a pensar no meu segundo livro. E é como se eu estivesse começando do zero de novo, porque cada livro é uma experiência completamente diferente. É isso, assim, foi desse jeito. Deixa eu perguntar agora para a Larissa. Teve uma coisa que a Luna falou que eu acho que tem um pouco a ver, mas você pode estender, responder, falar da forma que você quiser. Mas, tipo, me lembrou do seu livro do Faz RS, né? Que ele é um livro que ele é destacável. Então, tipo, você pode tirar meio que uma... A Larissa vai explicar melhor quando ela for falar, mas conta também um pouco, quando você for falar a sua parte, fala um pouco desse livro, por exemplo, que ele é um dos livros que meio que desafia formatos, né? Tipo, não é uma coisa fixa, ele muda de acordo com a leitura também, né? E você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de comentar duas coisas que eu ouvi. O interessante essa experiência da Luna, porque, como ela contou para a gente, várias outras ações e aproximações da literatura e da poesia já estavam em curso quando o livro dela pediu para existir. Isso é uma situação que provavelmente tem responsabilidade aí no amadurecimento que o Daniel percebe no seu trabalho, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Como editora, muitas vezes eu recebo algumas consultas, algumas visitas de pessoas que são jovens ainda, ou pessoas que escreveram a vida toda e que têm toda uma obra engavetada. E são pessoas que, na conversa, a gente percebe que são pessoas dedicadas à escrita, sem referência na leitura. E essa ausência de referência na leitura faz com que ela acredite que seu trabalho é mais potente do que muitas vezes é. Então, eu acredito muito nisso que o Daniel falou. Daniel, a gente está assim, bem sintonizadinhos, porque também sempre falo, quando alguém me pergunta, e aí, como é que eu posso começar, como é que eu chego lá? Porque o caminho das pedras, pessoal, que eu aprendi para a minha escrita ser publicada, autopublicada, no caso, é algo que eu gosto de compartilhar com todo mundo, porque ele é um caminho trilhado. Então, ele precisa ser partilhado, naturalmente, para que cada um encontre o seu nessa caminhada que muitas vezes tem o mesmo princípio, né? Que é esse momento de dúvida, às vezes, como é que eu faço para publicar? E eu sempre digo, você precisa ler bastante e precisa encontrar seus pares. Então, Daniel, eu falo que nossas falas estão juntinhas nesse sentido. A pessoa que desconhece a cena onde ela pode estar inserida, desconhece, então, o potencial da sua produção. E sobre o livro, né? O que é livro, quais são os limites, porque a gente também convive com o zine, ou a zine, como eu costumo dizer, enquanto uma célula de autopublicação das mais poderosas, né? Aquela que transforma tudo. E, muitas vezes, a autopublicação é até mais interessante para o início de um trabalho, assim como as antologias, também adoro. Eu sei que o Selo do Burro faz antologia. Aqui na Nega Lilu a gente também tem um edital que a cada 2 ou 3 anos selecionamos autores ou autoras, tanto os poetas quanto proseadores,
e aí a gente publica os inéditos ou éditos recentes. São pessoas que nasceram em Goiás ou residem aqui no estado, porque é uma coleção que a gente chama de coleção EOL, que tem também o objetivo de criar um mapeamento dessa geração viva e produtiva de poetas e proseadores. Então, na antologia de prosa, a gente publica contos e crônicas. E é nesse momento que a gente se depara, então, com a necessidade de um processo de capacitação e qualificação dos nossos trabalhos, que é uma ação permanente, né? A gente passa a vida inteira tentando melhorar nossos trabalhos e publicar se desejar. Agora, sobre o que é livre e o que não é, tem uma coisa bacana também, que é uma discussão que eu acho que a galera que curte zine e os livros cartoneiros também, que são um grande barato, essa oportunidade que no mercado independente ou na cena independente da publicação a gente poder se desafiar nesses limites. Ah, mas cadê a lombada? Como é que eu vou botar ele numa biblioteca pública? Ou a própria zine, né? Como é que eu faço para guardar de uma forma, acondicionar de uma forma que as pessoas possam acessar sem estragar? Todas essas questões, elas são questões vivas, são questões atuais, desafiadoras dos acervos públicos também, o que é muito bacana, a gente está sempre puxando a discussão, né? E sobre a escrita, e eu acho que ler sem escrever é realmente uma questão importante. Temos aí um festival que está sendo divulgado, é o Festival Leitura e Resistência, número 2, que acontece no dia 24 de março a 3 de abril. E uma das mesas, né, das rodas de conversa virtuais que a gente está promovendo é justamente essa, escrever sem ler. E o impacto que essa escrita tem na ausência do contato frequente com a leitura. Então, é um assunto que eu acho bem legal. O Wallace estava comentando sobre um determinado livro, que é quando a gente, aqui na Nega Lilu, testa esses padrões e busca quebrá-los, né? Ou estimular as pessoas a terem ali um momento de dúvida, reflexão sobre o que é aquilo que tem na mão. É o Faz RS. De forma geral, os livros do nosso catálogo têm um esforço de surpreender o leitor no século XXI, se é que isso é possível, né? No século XXI, em 2021. A gente tem esse esforço de surpreendê-lo positivamente. E o Faz RS é um livro bem sucedido nesse sentido. Por quê? É um livro escrito por mim, foi meu 4º livro publicado, são curtas narrativas que inicialmente foram disponibilizadas na web. Então, entre quase 1.200 textos curtos, principalmente publicados no Facebook, nós fizemos um processo curatorial para chegar até 300, depois para chegar até 100 textos que foram ilustrados por Sofia Pinheiro, uma artista visual de Goiás também, que agora reside em São Paulo. E esses textos, eles sempre tiveram um caráter muito dialógico, né? Eles sempre dialogaram muito com o leitor. Tanto é que eles foram o top 100 de mais de 1.000. Os mais compartilhados, os mais comentados. E então eu desafiei a minha equipe aqui a criar um livro que tivesse uma sugestão ao leitor, que era o desejo de arrancar uma página assim e entregar para uma outra pessoa, considerando que aquele texto tivesse relação com essa pessoa. Então, a gente trabalhou no aspecto da forma, já que o conteúdo tinha esse apelo, e a solução foi criar, então, um picote que divide o livro ao meio, como se fosse aquela nota fiscal antiga, em que a pessoa arrancava no rodapé. Então, a banda direita do livro pode ser toda destacada. Ele é um livro 2 em 1. Ele é destacável, inclusive, na capa e na contracapa. E para aquele leitor ou leitora que tem condição de fazer um exercício de desapego integral, quando ele distribui metade do livro todinho, ele fica com um livro menor para si, um livro transformado para si. Como acontece em todo o processo de desapego, né? A gente acaba se transformando. E é um pouco isso, esse é um livro que traz esse desafio da gente poder
repensar formas, possibilidades, e a gente aqui na Nega Lilu Editora gostamos muito de fazer isso. Legal, Larissa. Eu vou fazer agora umas perguntas, eu não vou passando um por um, não. Eu faço as perguntas, se vocês quiserem, quem quiser falar, fale, assim, perguntas gerais, assim, digamos. E uma das coisas que a partir da fala da Larissa, eu acho que é uma provocação que acho que cabe para todo mundo e também faz sentido para quem está aí nesse caminho de pedras, igual disse a Larissa, que é a internet, né? A internet, pelo menos para mim, ela serviu sempre como uma ferramenta. Foi através da internet que eu conheci o Daniel, foi através da internet que eu divulguei meus primeiros poemas, e eu acho que isso passa por todo mundo, assim, por ser uma coisa aberta, assim, etc. Então, eu acho que essa é a pergunta, assim, o que a internet pode fazer de bom ou também de ruim para esse escritor que está com a meta de escrever um livro, tendo em vista que um livro não precisa ser uma coisa impressa, não precisa ser um papel, assim, mas o que a internet pode auxiliar ou, sei lá, atrapalhar, depende do ponto de vista, nesse processo? Eu vou falar porque eu fiquei movido também pelas duas falas, né, da Larissa e da Luna, e assim, tem experiências que eu acho muito interessantes e que isso tem a ver com a ideia de meios, né? Eu sou um poeta intermeios, me interessa essa coisa de transmeios, de transitar por meios, de pensar na poesia de forma expandida mesmo, porque eu quero que a poesia chegue nas pessoas, é um fato. Né? Eu acho o livro um canal importantíssimo, acho que a leitura ela é um canal importantíssimo, mas ela precede, inclusive, a ideia de leitura escrita, né? Porque tem também a leitura de mundo. Então, a Luna, por exemplo, ela tem essa leitura de escrita, né? A leitura do livro, mas ela tem essa leitura dos poetas mesmo, falando seus próprios textos. E isso tem um fenômeno muito interessante que eu acho que é bem importante. Assim, alguns poemas foram escritos há mais de 60 anos, nem sei se foram publicados, e que resistem sendo passado de boca em boca, e cada vez que é passado de boca em boca, de uma geração para outra, ela é uma leitura, né? Ela é uma leitura que tem corpo, ela é uma leitura que tem cheiro, é uma leitura que tem lugar. Então, também, esse fenômeno de leitura, para mim, é muito potente, e eu penso muito nisso quando eu estou tentando fazer um livro, e aí eu entro no que falava a Larissa, que é a vantagem de você procurar uma editora onde o editor, no caso do Selo do Burro sou eu, mas em outras experiências também, é um poeta, no caso, eu estou falando dos livros do poeta, né? De pessoas que trabalham com poesia. É evidente que talvez para um romancista seria difícil lidar comigo, mas embora a gente negocia isso, mas tem as coisas da linguagem, né? Então, para mim, tentar criar um livro, e aí bate muito com o que a Larissa falou, envolve que o livro também é um fenômeno de linguagem, né? E o livro é uma tecnologia moderna. A gente considera o livro uma tecnologia antiga, porque tem essa coisa, né? Eu já ouvi isso, a pessoa chegar para mim no sarau e falar: eu sou um poeta moderno, eu sou um poeta tradicional, porque eu sou do livro. E eu falar: não, você é um poeta moderno, porque eu sou de lá, de onde tinha os aedos, de onde tinha as pessoas os griots, da reunião tribal ali em volta da fogueira, James Brown e Alvinho, uau, orgulho brotou. Então tinha essa coisa de estar ali num lugar, um entendimento de que o livro institucionalizou a poesia. E aí eu brinco e falo muito, assim, quer dizer, brinco não, eu de fato acredito que a poesia está muito mais ligada às outras artes do que à literatura mesmo, no sentido de que muitas vezes os fenômenos de linguagem, que é o grande barato da poesia, ele se debruça em outras coisas, né? Tem uma fala do Arthur que ele fala que o pensamento ele não é feito em palavras, né? O pensamento ele é feito de várias coisas, então a gente não consegue materializar com a palavra. Com a palavra, muitas vezes, a gente consegue descrever, né? Então a gente consegue descrever os fenômenos, mas às vezes um grito funciona mais,
sei lá, um silêncio, deixei o silêncio falar por mim, outras coisas são fenômenos de linguagem desse lugar indizível, né? Desse lugar indizível que é o pensamento, que é o sentimento. E aí, enquanto poeta, a gente está tendo que lidar com esses fenômenos de linguagem. Por que eu estou falando isso? Porque o livro ele é pouco explorado muitas vezes pelo poeta. O poeta, em algum aspecto, se acomodou, poetas, os paetês, se acomodaram na forma de que o livro é um receptáculo do texto, e eu acho que a grande dificuldade disso é que muitas vezes se perde a tridimensionalidade da poesia ali, e é um desafio tentar fazer com que o livro fale como se fosse o poeta falando, né? Então, como eu trabalho com poetas e poetas que são da oralidade, da fala, assim, muitas vezes é difícil traduzir isso para o livro. A internet amplia um pouco essa possibilidade, né? Então, a gente consegue ter outras materialidades e pessoas que se consagram, não sei se é a palavra, mas que se consolidam como poeta, sem nunca ter publicado um livro oficial, né? Através de vídeos, através inclusive de poememes, através de vídeos poemas fragmentados, através de poesias faladas, através de sons, poesia sonora. E esse fenômeno, para mim, é interessante, porque está dentro da dimensão de qual é o melhor caminho para o meu poema se materializar, né? Então, uma pessoa como o Luna, por exemplo, que tem essa trajetória que é corporal, de repente, ela pode falar melhor sobre isso, mas isso aconteceu comigo também, minha trajetória é corporal. Quando eu vi a internet, eu vi a possibilidade, né? Então, eu acho que a internet tem muita possibilidade, né? Essa possibilidade de tridimensionalidade, de colocar a poesia de forma expandida, né? E também estendida, do fenômeno de linguagem. Porém, né, nós também precisa dizer que a internet é um meio de comunicação, é como o lápis. Eu falo até assim, o computador é igual a um lápis, gente. A função ali é a ferramenta, o que importa é o pensamento, como ele vem. E aí, às vezes, um lápis muito sofisticado, ele acaba desenhando para você. Então, a internet tem esse perigo de muitas coisas da internet serem mais um fenômeno de reprodutibilidade do que de pensamento. Esse é o meu porém que eu colocaria. Então, tipo, as pessoas que conseguem, dentro da internet, manter essa consistência do que está pensando e não se tornar uma pessoa que está ali extravasando a ferramenta, ou até que a ferramenta te pauta, e é difícil a ferramenta não te pautar. Eu tenho que dizer isso porque para você administrar um Instagram, por exemplo, quando você vai ver, você está fazendo posts que é do que você acredita que daria certo e não do que você está pensando. Então tem uma arapuca muito grande aí. Mas desculpa, gente, eu não consegui ser resumido porque eu fiquei muito impactado assim com as falas, porque é isso, no Selo do Burro a gente tem essa mesma preocupação de tentar ter um livro mais complexo, né? Porque é isso, o livro também é um fenômeno de linguagem, o livro também deve traduzir a poesia do que está lá dentro, né? Ele também é parte dessa comunicação, né? Sei lá. Então, bom, enfim, resumindo... Eu tenho alguns amigos meus, tipo, galera da poesia, assim, às vezes fica se questionando muito e falando, tipo assim, nossa, eu não consigo engajamento, eu não consigo sei lá o que na internet, assim, e às vezes eu tenho um questionamento que é interno, que é tipo assim, até que ponto a rede social que eu tô querendo usar, ela tá propícia para aquilo que eu tô colocando. Aí eu fico, eu vou conseguir dobrar a rede social para ela se adequar ao meu poema? Não vou. E eu também não vou dobrar o meu poema, colocar de joelho para se adequar à internet. Então, talvez também tenha você questionar o seu próprio escrito, de falar assim, você merece estar em qual lugar, assim, você merece estar falado, você merece estar na página de um livro, e etc. E aí que eu acho que cabe essa multiplicidade da poesia, né? Vou fazer até um gancho aqui, porque eu queria que a Luna comentasse mais a fundo, assim, se ela puder.
sobre o Aquenda e todas essas derivações e outras coisas que vieram antes, que vieram depois, que vieram durante, assim, como que essas conexões foram feitas assim no seu trabalho e etc. Nossa, minha cabeça tá fervendo, minha gente. Eu quero comentar um monte de coisa, mas assim, talvez eu nem lembre tudo, né? Primeiro sobre a internet, eu que venho também do corpo, assim como o Michone, no começo me empolguei muito com isso. Muito, porque era um lugar que ia ter imagem, som, presença, dinâmica, edição, efeitos, e você pode brincar muito com aquilo dali. Ao mesmo tempo, quando você começa a apostar e ver o resultado daquilo, aquilo gera uma cobrança de que você tem que estar sempre presente ali. E eu não funciono dessa forma. Eu sou muito mais orgânica. Mas, assim, de certa forma, eu comecei a entender que a internet e as redes sociais, sobretudo, é um mercado. É um mercado. Você vai trabalhar público-alvo ali, né? Então, eu, por exemplo, eu me percebo muito múltipla também na forma de poesia que eu faço, tá? O meu livro, ele tem essa diversidade, ele tem uma poesia que vai ser mais num lugar mais conciso da palavra e tal, e vai ter outros que vai se aproximar mais da oralidade. E isso tem a ver com a minha trajetória mesmo. Eu começo no sertão, com a literatura de cordel, com o improviso, depois começo a abranger para Recife, e aí entra a Mirota Buribeca na minha vida. Ao mesmo tempo vai entrar poetas como João Cabral, vai entrar Manuel Bandeira, vai entrar Cida Pedrosa, vai entrar pessoas da minha geração que já estão com outra forma de pensar, e vai entrar o país e o mundo todo, e tudo isso fica muito misturado. Então, eu me percebo muito misturada. E eu percebo também que eu consigo dialogar com todos esses espaços, mas não com o mesmo engajamento, sabe? Porque precisa se produzir numa quantidade para publicar numa quantidade, gravar numa quantidade, postar numa quantidade, tudo vira quantidade. É muito bacana porque difunde, você amplia público e você consegue, inclusive, fechar trabalho a partir disso, né? Querendo ou não, as redes sociais se tornaram nosso portfólio. Então, se você produz poesia, se você publica em texto ou em vídeo, são formas de publicação. Muitos contratos vão chegar através disso. Ao mesmo tempo, se torna exaustivo, porque é uma cobrança de que você tem que estar sempre trazendo uma novidade para engajar esses algoritmos, que também gera uma frustração. Mas o que leva a gente a pensar o que é chegar nas pessoas. Porque quando a gente está num sarau, a gente chega em 30, chega em 50, às vezes chega em 5. E na rede social não é diferente. Você publica um poema ou um vídeo, pode chegar em 1.000, pode chegar em 40.000, pode chegar em 17 pessoas. Então, existe uma dinâmica da internet que a gente incorpora e a gente quer ser pop, a gente quer bombar, a gente quer muitas visualizações, porque é uma ferramenta viciante e ela está ali para isso, para que a gente alcance o maior número possível, e tudo se torna número. E quando o número não cresce, a gente se frustra pra caramba, como se não estivesse chegando. Mas se chegou em uma pessoa, chegou em uma pessoa. E eu também não sou contra a pensar num formato de poesia para engajar também, porque vai existir temáticas, estruturas de poesia, forma de dizer que vai ser mais entretenimento para as pessoas. E isso vai bombar muito no TikTok, no Instagram, enfim. A poesia ela vai, a partir das ferramentas, se multiplicando em outros formatos mesmo, assim, outras faces, né? São muitas faces que a poesia vai tomando. Então, a internet, ela tem essa possibilidade da gente criar, cultivar um espaço, sobretudo na pandemia, que a gente não consegue se encontrar para fazer sarau, e isso gerou uma forma da gente continuar publicando e continuar participando e comunicando o que a gente está querendo dizer, mas, ao mesmo tempo, também é um adoecimento mental. A internet, de uma certa forma, ela adoece muito por essa sensação de cobrança, né? Que você tem que estar online, presente o tempo inteiro, respondendo às pessoas, compartilhando. É muita fritação, assim. E para quem é poeta e curte essa escrita do momento da intimidade, do silêncio, é um ritmo muito puxado, muito foda mesmo. Eu tenho fases. Às vezes eu tô lá apostando pra caramba e às vezes eu não tô apostando porra nenhuma. E é isso, é cada um entender como é que funciona. Porque você tem que entender qual é o seu ritmo, né? Senão
não dá certo, você enlouquece. E aí, para falar do processo do Aquenda, tem muito a ver com o meu território mesmo. O meu território, ele é poético-musical, sempre foi. Antes de fazer o livro, e antes de fazer o Cartuneira, e antes de fazer qualquer coisa que fosse registro escrito, com palavra escrita, eu tive muitos grupos de declamação de poesia com música. O primeiro grupo foi o São Saruê. A gente tinha na formação percussão, um violão-cello, a gente tinha uma maquinaria, uma mesinha simples de fazer uns samples e tal, de soltar uns beats, umas coisas, uns sintetizadores assim, só uns ruídos. A gente tinha uma viola dinâmica de cantoria e uma alfaia bem pequena, uma alfaia pequena assim, e eu tocava a parte da percussão, que era alfaia, pandeiro, cachixi e tal. E a gente sempre declamando poesia com trilha sonora. E isso vem de uma tradição de Pernambuco, sabe? Por exemplo, a cantoria de viola é essa poesia falada, mas que está apoiada no instrumento musical. Cordel do Fogo Encantado foi uma das minhas maiores referências. E esse grupo, essa banda, é música, poesia e teatro. Porque tem uma performance, tem todo um cenário, sempre foi assim, os espetáculos do Cordel sempre tiveram essa construção. Depois do São Saruê, voltando para os grupos, eu tive o Quatro Urubu e a Carniça, que era só música eletrônica e poesia. Depois eu desenvolvi o meu sozinho, um espetáculo a partir de um convite que eu recebi de Wellington de Mello para homenagear a geração 65. E aí eu fiz o Não Os Queríamos Sagrados, que eu apresentei na Balada Literária. Então, antes de fazer o livro, eu sempre quis gravar o disco. O disco era a minha maior vontade, era o meu maior desejo, porque eu venho de um lugar onde a palavra falada ela é metrificada, ela já é música, ela já tem cadência, ela tem uma sonoridade muito dançada, digamos assim, né? A gente fala cantando, já tem isso no sotaque, tem isso na própria poesia metrificada, e era meu sonho gravar um disco. Eu tenho anotações de 2014, eu botando assim, ó, o nome das pessoas amigas que iam tocar baixo, bateria. Eu já tinha banda na minha cabeça, sabe? E aí eu fui entendendo que era muito difícil produzir um disco. Se a literatura é de difícil acesso, se fazer um livro é difícil, gravar um disco é muito difícil também, porque tem que ter estrutura para ensaiar, você tem que ir para um estúdio de gravação, eu não entendia de nada, eu não estudei música, eu não sacava de nada, então isso foi ficando. Eu tinha uma vontade grande, mas foi ficando. E o livro ele veio primeiro somente por questões financeiras. Somente porque eu sabia que eu ia chegar num evento, eu ia vender o livro e aquilo ia me ajudar a pagar a conta, sabe? Somente. E eu sempre me vi num lugar muito múltiplo. Eu estou repetindo isso, mas é porque eu sou várias, eu faço muitas coisas. Eu estou na academia como pesquisadora, e aí tem um projeto Mulheres de Repente, que é da poesia de improviso do sertão do Pajeú. Aí eu estou com a minha poesia autoral, eu estou com a poesia de outras pessoas fazendo declamação. Aí eu estou lançando daqui a pouco a minha dissertação de mestrado, sabe? Eu estou em muitos lugares. E percebendo o mercado, como é que o mercado está se comunicando hoje? É palavra, a música vai levar a palavra para um lugar mais extenso, mais amplo, mas hoje não se lança nada sem registro visual, então eu cheguei no filme. A vontade de lançar o disco me fez lançar o livro primeiro, que me levou para o disco e que me levou para o filme, porque eu não tinha condição de lançar o disco sem lançar um projeto visual. Numa fase que está todo mundo lançando álbum visual, eu não queria lançar o meu disco sem um álbum, sem um EP visual, né? Então, isso me levou para o cinema. Aí eu entendi que, a partir de agora, todos os projetos que eu quero lançar, eles vão ser transmídia. Eles vão ser de artes integradas. Eu quero fazer agora um processo de artes visuais. Eu quero fazer uma exposição com tudo isso que está acontecendo, sabe? Porque a poesia ela é a base, ela é o eixo, ela é a estrutura, a espinha dorsal de tudo. Tudo parte dela, ela é a matriz. E a partir dela tudo pode acontecer. A poesia vai estar na música, vai estar no cinema, vai estar na performance, vai estar em tudo, sabe? E quanto mais a gente abranger, mais longe a poesia chega, e mais pessoas chegam, porque são mercados diferentes, são públicos diferentes. A gente estava falando meio dessa
multiplicidade do livro, da escrita, da poesia, da literatura em geral, assim, tipo, acho que dessa mesa nossa, a gente falando sobre livro, a gente concluiu que às vezes não precisa do livro, né, tipo, o livro às vezes não é necessário, né, tipo, é um formato, não é uma exigência, assim. Achei muito massa o que a Luna falou sobre da viabilização financeira, sabe, tipo, aqui em Goiânia, quando eu comecei a fazer zine, foi que eu topei uma galera na rua que era, tipo, universitário, galera que não tinha emprego, assim, e através do zine conseguia vender nos bares, assim, para tomar uma cerveja, para comer um espetinho, e foi mais ou menos assim que eu também comecei, imprimindo os meus zines. Eu imprimia, eu queria sair num sábado, não tinha dinheiro, eu ia, levava os meus zines, de acordo com o que eu ia vendendo, eu ia conseguir comprar uma cervejinha, comprar um espetinho, um lanche, e por muito tempo eu fiz isso, e eu acho muito, muito massa isso, assim, tipo, não precisa ser best-seller para considerar um sucesso na literatura, porque para mim isso era um sucesso, sair com 10 zine e voltar sem nenhum, conseguir comer, conseguir farrear e voltar para casa mais leve, por conta da literatura, né? Então, Larissa, o que você fala dessa multiplicidade, da internet também, que eu acho que a gente passou um pouco desse ponto aí, foi alongando a conversa, mas pode falar. Esse assunto da internet realmente é importante, eu gostaria de comentar também, até mesmo em função da minha experiência, e me fez lembrar uma máxima do pesquisador da área de economia, do teórico da área de economia, que é o canadense McLuhan. Eu tenho jornalismo, né, como minha formação na base, então eu me lembro muito bem daquela máxima do McLuhan, que é meio é mensagem. E com o fortalecimento da cibercultura, que é tudo isso que a gente estava falando ainda agora, essa máxima vai ficando cada vez mais clara na cabeça da gente. Eu acho que hoje eu compreendo muito mais do que naquela época que eu estudava jornalismo lá na Universidade Federal de Goiás, tentando compreender todos os pormenores, a complexidade desse texto tão conciso e tão sagaz, cunhado ainda nos anos de 1970. Então, a gente tem esse desafio para o conteúdo, às vezes, de dobrar a forma, no caso do conteúdo que é produzido virtualmente, ou então se dobrar a forma, sem nenhum problema também, né? E eu sempre percebia a internet de maneira estratégica. A observação do comportamento social das pessoas, nas relações afetivas, ainda num tempo em que a gente fazia chat, naquelas páginas do UOL, isso é coisa muito antiga, as novinhas e as novinhas que vão estar aqui não vão nem saber o que eu estou falando. Mas nesse tempo em que as pessoas chateavam nas páginas do UOL, ou trocavam e-mails amorosos, ou então conversavam de coisas banais ou profundas no chat do Google, isso tudo me instigou a perceber de que maneira a literatura e a poesia seriam acolhidas por esse meio, por essa arquitetura, por essa estética, e assim surgiu o meu primeiro livro, que é um romance ficcional epistolar, mas não são cartas, são e-mails e chats trocados entre as minhas personagens. Então, naquela época, eu tentava me lançar enquanto uma autora, e ainda tinha o sonho de ser publicada por uma editora, uma grande editora fora de Goiás, o que para mim deixou de ser válido a partir do momento em que eu compreendi que eu poderia sim trazer a público aquele livro que eu achava que precisava existir a partir de meios próprios, né? Lançando mão daquele espírito punk que nos move muito aqui no campo editorial independente, que é o faça você mesma, ou do it yourself. Então, a internet sempre foi para mim, além dessa inspiração estética, né, arquitetônica para um primeiro livro, que é um romance, e não é um livro de poemas, ele tem 320 páginas em função dessa arquitetura. Às vezes uma palavrinha ocupa uma página, uma linha, né, como é na poesia.
mas imagina um chat de 1h30, descrita para o leitor ali, que vai acessando aquelas correspondências como se estivesse lendo algo proibido ou algo que não é dele, né? Bisbilhotando. Então, a internet sempre foi esse campo de visibilidade estratégica, tanto é que minha questão era assim, com a obra escrita, não havia só a questão de como publicá-la, mas havia a questão de como ser lida. E aí eu entendi que, pelo menos para o meu caso, né, para o meu projeto, a internet seria mais um veículo de circulação. Então, eu criei um blog, e esse blog ele foi criando oportunidade de publicação de conteúdos posteriores ao fim da história, que ainda não estava publicada, instigando as pessoas, a partir da existência do coletivo Esfinge, que nas outras linguagens artísticas, né, no audiovisual, nas artes visuais, nas artes cênicas, a partir do design, da comunicação, a comentar, transformar e difundir essa obra que estava por vir. Então, era como se fosse um grande plano de comunicação e marketing ancorado na internet. Eu cheguei tardiamente no Facebook e nas mídias sociais, era 2011, eu nunca tive no Orkut, por exemplo. Mas em 2011 eu criei o perfil Nega Lilu, que tocava o terror na web e tinha o meu perfil, a minha identidade preservada. Então, era um segredo, as pessoas não sabiam que era Nega Lilu. A minha identidade foi revelada numa capa do Jornal Popular, que é o jornal de maior circulação aqui do Centro-Oeste, trazendo um ganho de 400% em termos de leitura do blog. Então, era como se fosse realmente uma utilização dessa ferramenta para um plano de comunicação e marketing. E depois passou a ser uma grande vitrine assim, de comercialização para a gente dos livros que passaram a existir. Não que a gente tenha uma quantidade muito grande de seguidores hoje, porque quando eu comecei a atuar profissionalmente, né, na internet ou para comercialização da produção, o algoritmo já estava vigente, e então a gente já não conseguia mais captar grandes massas para curtirem as nossas páginas, a visibilidade menor. Então, em resumo, eu acho que um ganho, para além disso tudo, né, que Luna e Daniel disseram, é também pensar a internet enquanto escoamento dessa produção e pensar de forma estratégica, porque existem formas de driblar as dificuldades de hoje em dia. Nós somos uma grande massa na web, mas o trabalho de qualidade ele tem reconhecimento sempre. É claro que tem alguns outros trabalhos que são bastante populares, que têm, sei lá, 100 mil vezes mais visibilidade do que o trabalho que às vezes é feito com muita dedicação, com muita qualidade, mas é sempre assim. A Zine um dia já teve uma pequena tiragem e a gente lidava com isso com tranquilidade também, né? Agora, sobre a questão que o Wallace trouxe, que é, assim, a multiplicidade, né? Eu sou fã do livro que é escrito no pote de barro, tá? Essa questão do suporte do livro, ela é realmente uma questão contemporânea. Nós, aqui no mercado editorial independente, colaboramos para a expansão do entendimento do livro enquanto um objeto que é sensorial, um objeto que desperta o desejo, e pode ser, sim, um pote de barro, pode ser, sim, um muro. Dificilmente uma pessoa hoje, em 2021, vai me convencer de que certas manifestações de escrita com uma determinada organização, isso pode ser uma organização completamente aleatória daquela que nos propõe a BNT, ou uma biblioteca pública falando sobre lombada, ou mesmo a necessidade da existência do ISBN, que é como se fosse a identidade do livro. Então, isso tudo, o livro cartoneiro, a Zine, isso tudo é publicação, sim. E hoje em dia, as pessoas, diferente do que acontecia em outros tempos, como, por exemplo, Marcel Proust dedicou a vida inteira à escrita de um livro. Aqui em Goiás, a gente tem um proseador importante, que é o Hugo de Carvalho Ramos,
que viveu pouco, mas em 28 anos ele produziu 2 livros, o que era muita coisa para a época. Então, era uma espécie assim de convivência com o livro enquanto algo que só encastelava o autor, né? Eu entendo hoje que são processos que embranqueceram o processo de publicação, transformando o livro num objeto muito elitizado, um objeto que de repente não poderia ser acessado, produzido por outras pessoas que não fossem aquelas da elite. Então, o encastelamento do autor, né, a individualização da obra, a necessidade de se isolar para produzir, isso tudo é algo que está sendo bastante questionado agora. E a autopublicação vem colaborar com esses processos produtivos que são expandidos, que buscam quebras, né, no século XXI, e por isso eu sou uma grande fã da autopublicação. Ainda que eu seja uma editora, eu sou fã da autopublicação, porque em alguns casos, em alguns projetos literários, poéticos, esse é o melhor caminho, ou ele é o caminho inicial. Se a pessoa não deseja publicar para uma editora, ou deseja publicar para uma editora, começando pela autopublicação, foi meu caso. Então, acho que isso é bem possível. Isso tudo é bem possível, né? Bacana. Então, pessoal, acho que a gente vai caminhando aqui para o finalzinho, os últimos momentinhos da nossa mesa. Vou pedir que todo mundo fale mais uma pequena apresentação, todo mundo já, no meio da conversa, falando um pouquinho de si, o que faz, sobre os projetos e tal, mas acho interessante nesse momento final, se alguém quiser dar um aviso de alguma coisa que vai fazer, a gente está nesse mundo online, onde tem a parte ruim que a gente não pode se encontrar, né? Mas tem a parte boa que a gente pode participar de tudo quanto é coisa virtualmente. Então, se vocês quiserem avisar algum projeto, alguma coisa que a gente pode sair daqui, pode se inscrever. O vídeo ele vai ser lançado, esse vídeo vai ser lançado, deve estar online quando você estiver vendo aí do público, mas em março. Então, tipo, os projetos mais a longo prazo aí que vocês puderem já esparramar para a gente, já vai ajudar muito. Eu vou também falar aqui minha parte de agradecer todo mundo que participou, todo mundo que disponibilizou um tempinho aí. A gente está num domingo aqui, no fim de dia, um dia de preguiça, mas todo mundo aí disponibilizou um tempinho para compartilhar isso, e isso é fantástico, assim, tipo, a gente está sem palavras, assim, com certeza vamos fazer mais coisas aí, em parceria com o Coletivo Zé Ninguém. E é isso, muito obrigado para todo mundo, de verdade. Obrigado por ter topado, obrigado por ter falado tão carinhosamente, assim, da forma que vocês falaram. Acho que todo mundo que for ver vai conseguir sacar que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e que a gente leva muito a sério essa brincadeira. Então, é isso, gente. Obrigado, e deixei o microfone para vocês falarem as últimas palavras dessa reunião. Obrigado. Bom, vou seguir aqui, abrindo aqui, né? Em março eu já vou ter lançado o meu livro, né? Mas hoje nós estamos gravando isso aqui no dia, ironicamente, simbólico e contraditório, primeira noite da Semana de Arte Baderna, ou também a primeira noite da Semana de Arte Moderna de 22. Então, de 100 anos atrás para cá, estava se inaugurando um Brasil próspero, culturalmente branco e tal, como projeto, mas que também eu acho que teve algumas produtividades desse processo e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente ironiza e discute, briga e apresenta outras propostas, também é um movimento importante. Então, mencionar que nós estamos gravando hoje na abertura do que seria o centenário da Semana de Arte Moderna e abrindo a Semana de Arte Baderna. Eu vou lançar meu livro chamado Falácia, que é um livro sobre um ensaio, experiência, registro de performance e outras mumunhas mais, enrolação via poema, que trata do que eu tenho pesquisado, essa relação do poeta com o palhaço e os brincantes e todas as outras bacanasidades
Então, assim, eu tenho esse livro aí que eu vou trabalhar no decorrer desse ano, e chama Falácia. Quem quiser comprar na loja do selodoburro.com.br. Será lançado no interim entre esta fala e o lançamento dessa live mesmo, né? Então, foi lançado na Ria Livraria, foi uma festa linda e muita gente interessante, importante, dançante, vibrante. Nós nos divertimos, e quem quiser ler, leiam o livro, o único livro, You're Gonna Know the Truth, Universo Desencanto, e é isso aí. Hoje também é dia 13, né? Nada por acaso. Hoje é dia 13, vale dizer. Queria só agradecer, especialmente aqui nas pessoas que estão aqui como representando os seus corres, né? Então, Luna, querida, saudades. Larissa, que ainda não nos conhecemos presencialmente, mas vamos. Me parece muito inevitável o meu tráfego por Goiânia e Goiás, que tem apresentado uma cena muito pulsante aí e tal, e várias pessoas amigas também conhecendo, né? E aí, da mesma forma, o coletivo Zé Ninguém, vendendo saraus para quem quiser comprar, e eu estou de interesse em virar acionista desse sarau aí, certo? Então, agradecer por essa noite gostosa aí, pelas trocas. Obrigado, viu, gente? Eu vou pegar o gancho, então. Quero agradecer também. Quero agradecer ao Coletivo Zé Ninguém. Wallace, obrigada pelo convite. Daniel, Larissa, muito obrigada também pela gentileza de vocês em acolher as demandas de horário para conseguir estar junto aqui, participando dessa troca e dessa conversa, porque eu estou em trânsito, né? Então, cheguei, mas aí cheguei a tempo da gente se juntar. Então, muito obrigada por essa gentileza também. Dizer que eu sou Luna Vitrolira, e este livro, A Cunha do Amor às Vezes, que é o meu primeiro livro, está nos últimos exemplares. Então, assim, quem tiver interesse, fala comigo no Instagram, @lunavitrolira. A gente manda para todos os lugares do Brasil. Vocês podem escutar também esse disco, A Quenda, que é homônimo, né? O disco que nasce do livro, em todas as plataformas de música. Escolha a sua preferida, vá lá. E o filme, também homônimo, A Quenda, Amor às Vezes é Isso, no meu canal do YouTube, Luna Vitrolira. Esse ano eu estou trabalhando no meu próximo lançamento, que vai ser diferente. Esse ano não vai ser de poesia, a princípio. O primeiro que eu vou lançar em 2022, né? Calma, vai ser a minha pesquisa de mestrado, que eu vou transformar num ensaio sobre a poesia de improviso do Sertão do Pajeú a partir da mesa de glosas. Então, vai vir aí esse livro de pesquisa junto com o mini doc, com as meninas, Mulheres de Repente, para a gente trazer esse protagonismo das mulheres na cena do improviso do sertão de Pernambuco. E eu estou terminando o meu segundo livro de poesia, e aí ele vai ficar um pouquinho mais para frente, mas acompanhe as novidades, que eu quero muito ter vocês por perto. Então, é isso, minha gente. Muito obrigada, e que a gente se reencontre em breve presencialmente. Oi, gente. Olha, grande prazer estar aqui com a Luna, com o Daniel, com o Zé Ninguém, parceiro antigo, né, de tantas presepadas incríveis. E deixar, então, um abraço para todas, para todos, para todos, e dar um pouco aqui, então, do tom da nossa conversa, da nossa agenda, né, a partir do mês de março. A Negalilu Editora, aqui em Goiânia, mantém um espaço de livraria, que é efetivamente uma vitrine da feira excêntrica de publicações independentes que a gente realiza. Então, o Jardim, a partir da Lei Aldir Blanc, está realizando um projeto de manutenção que compreende 100 horas de atividade, de formação para leitores e novos escritores. Tem uma residência literária também, com escritores incríveis, Cidinha da Silva, Pauline Torti, Tino Freitas, e tem também um núcleo de produção, de autopublicação e produção editorial, com Paulo Verano, grande editor, Laura De Rey, diretora de arte. Nós temos também a Lília Góes, que é especialista em produção gráfica, e a Suriara Bernardi, da
da ilustração, né? Ela é uma artista visual e ilustradora. Nesse projeto de residência literária, a gente também tem 12 encontros com 24 publicadores. Entre eles, nosso querido Daniel Michoni, está chegando também falando sobre o selo do burro, entre esses 23 outros publicadores. Então, a gente vai abrir um processo seletivo para a galera se inscrever, para participar com bolsa, tanto desse núcleo que é para escrita, quanto desse núcleo que é para a produção do livro, né? E, enquanto produto, a gente tem efetivamente um livro que vai ter formato físico e formato eletrônico também. No começo do mês de março, nós temos o lançamento do volume 3 da coleção EO, que é aquele projeto que eu falei para vocês no princípio, que apresenta novos autores e novas autoras aqui de Goiás. Então, vem aí a antologia de prosa e a antologia de contos e crônicas, vai ser lançado na primeira quinzena de março também. E nós temos ainda o Festival Leitura e Resistência, segunda edição, entre 24 de março e 3 de abril. As inscrições já estão abertas, são oficinas, minicursos, muitos bate-papos para a gente pensar estratégias de leitura e estratégias de escrita a partir da leitura também. Tem muita gente bacana aí do Brasil todo, publicadores, editores, livreiros, batendo um papo com a gente. E, por fim, a Feira Excêntrica de Publicações Independentes, que também vai ser realizada, dessa vez com recursos do Fundo de Arte e Cultura. Nós estamos esperando um pouco da baixa dessa curva do contágio da Covid para verificar a possibilidade de fazer o evento híbrido, atividades formativas online e a comercialização dos livros presencial no centro da cidade, com apoio do Zé Ninguém, hein? Olha, gente, agradeço a possibilidade, então, de estar aqui falando com vocês, a escuta, e deixar um abraço, então, para todas, para todos e para todos. Vamos em frente nessa missão que é nossa e que a gente possa resistir. Então é isso, pessoal. Obrigado novamente. Vou falar aqui mais uma coisa que eu acho que eu esqueci, mas procurem o pessoal nas redes sociais aí, que, como a gente falou, não é tudo, mas é muito importante. Comprem os nossos livros, procurem os nossos vídeos, nossas empreitadas, e é isso, assim, em breve tem mais evento da programação do Vende-se um Sarau Itinerante, tem mesa, vai ter sarau, vai ter slam, vai ter oficina, vai ter outras conversas com outros formatos. Nesse momento aqui, a gente já tem um vídeo divulgado, que foi uma mesa Mulheres na Literatura, do apagamento histórico à revolução digital, que a Helena, do nosso coletivo, ela fez uma mediação com a Beta Reis, a Tarsila e a Carla, falando sobre esse trajeto das mulheres dentro desse meio, muitas vezes masculino, né? E quem quiser já pode ir lá, mas provavelmente quando esse vídeo já sair já deve ter outras coisas, então pode passar lá no YouTube da Zé Ninguém e ver tudo. E é isso, muito obrigado e valeu, galera. Até mais, até a próxima.